Amados irmãos, graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 19. A resposta, o segundo ataque de Bildade. Irmãos, na quarta-feira próxima passada, nós vimos que Jó responde ao segundo ataque de Elifaz, que na realidade nós podemos entender como um ataque. Por quê? Porque não havia necessidade de que se falasse mais. E a gente percebe um Elifaz agora mais impaciente, mais nervoso. E nós vimos na resposta de Jó a Elifaz que o coração de Jó estava profundamente desesperado, continuava desesperado, esse desespero aumentando a partir do momento que esse discurso vai ficando mais desnecessariamente profundo para essa situação. E a gente viu que das perdas que Jó inclusive tinha falado, a perda da sua saúde, a perda da sua família, foram as perdas que ele quis realçar naquele momento. E aqui o Dr. Paul Meyer, ele nos alerta nesse livro que eu indiquei para os irmãos, e indico novamente: Descubra o potencial escondido nas lutas da vida. É um dos melhores livros que eu já vi, que aborda especificadamente a questão da dor, do sofrimento de alma. Dr. Paul Meyer, ele é pastor, é psicólogo, também faz médico psiquiatra, e o ministério dele é um ministério que lida especificadamente com essas questões. E ele fala que quando vivenciamos a profunda sombra da perda, nós aprendemos a valorizar o bem mais precioso que possuímos e que jamais perderemos. Que bem é esse? É a nossa herança como filhos de Deus. A herança como filhos de Deus, a nossa identidade e aquilo que nós somos em Cristo Jesus, nunca haveremos de perder. Hoje nós vamos ao texto no capítulo 18, onde a gente vai ver que Bildade, aquele que vem sem piedade, vai, no seu segundo discurso, ser um pouco mais agressivo do que foi no primeiro momento. Inclusive, ele vai acusar Jó de ingratidão, vai acusar Jó de que ele entrou juntamente como um ímpio, ele entrou num processo de autodestruição e vai dizer que Jó é egocêntrico. Ele, com o seu discurso, está querendo chamar a atenção para si. Essas são as acusações que nós vamos ver Bildade falando e fazendo a Jó no capítulo 18. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra que haveremos de ler, e clamamos por um milagre. Que o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossos corações nessa noite. Senhor, toca na nossa alma e retira de nós aquilo que precisa ser retirado. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Jó no capítulo 18, os versículos 1 a 4, a ingratidão. Na sua segunda intervenção, aqui Bildade, mais áspero, que é a primeira intervenção que ele faz no capítulo 8, ele se limita a descrever novamente os castigos que Jó vai sofrer. Bildade está ressentido, e a atitude no coração de Bildade é que ele, no seu coração, percebe que Jó, de alguma forma, está desprezando a ele e aos demais. E ele vai considerar que a atitude de Jó é uma atitude egocêntrica e irracional. O texto diz assim, versículo 1. Então Bildade, de Suá, ele respondeu: quando é que você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar.
Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos teus olhos. Ah, você que se dilacera de ira, você deve se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Aqui a gente percebe nitidamente a irritação de Bildade. Bildade se percebe desassistido. Na realidade, irmãos, se a gente for parar para pensar, não era nem para Bildade estar falando. Porque já houve 3 discursos, os 3 não deu em nada, já estamos no 5º discurso, que é o discurso dele, brigando com o enfermo, moribundo, se coçando com caco de telha. Isso não era para nem estar acontecendo. A verdade é essa. Mas só que está acontecendo. Bildade está mais irritado, ele percebe que ele como se o seu orgulho tivesse sido atacado, tão atacado que ele está se considerando assim, como se Jó estivesse tratando ele como animais, no caso, mostrando que eles são irracionais, ignorantes. Ele está acusando Jó de que eles são, por Jó, tidos como ignorantes. E ele está acusando Jó, dizendo: olha, você que está se corroendo de ódio aí no seu coração, a gente vai bem por causa de você deixar a terra. Ou seja, é como se ele dissesse assim: você está querendo chamar a atenção, a gente vai bem prestar atenção por causa de você. Por causa da sua ira, a gente vai prestar atenção a você. Aí ele começa de forma mais pesada do que Zofar. Porque Zofar pensou assim. Elifaz pensou assim. No segundo discurso, Elifaz pensou assim: ora, se eu, no meu entender, eu coloquei palavras abençoadoras para ele e ele não aceitou, agora eu vou aterrorizar ele com as palavras de juízo. Aí meteu o sarrafo e danou maldição para cima. Bildade vai seguir o mesmo raciocínio, só que com as motivações diferenciadas, porque ele está ferido, acusa Jó de egocentria, e agora diz: agora eu vou mostrar para você, você é um ímpio, e como ímpio você está no estado de autodepreciação, você está se destruindo com a sua ira. Veja a partir do versículo 5. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece. A lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece. E os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. Bildade começa a acusar Jó, dentro da ideia da justiça retributiva. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que ideia é essa. Era a ideia teológica desse momento. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você faz o bem, você recebe o bem, na proporção de mal ou de bem que você fez ou recebeu. Irmãos, essa forma de ver o mundo é muito simplista. Me perdoe, mas o texto bíblico, ele mostra que é isso que está sendo questionado. Isso não é tão simples assim. Irmãos, quando a gente vê uma pessoa sofrendo nessa ideia, agora veja, tem gente que pensa assim até hoje. Tem gente que pensa assim, responde isso, só que de uma outra forma, dizendo: aqui se faz, aqui se paga. Tem gente que pensa desse jeito, até hoje. Aí eu gostaria de que os irmãos vissem como esse argumento para analisar a vida, ele é um argumento frágil. E eu vou tomar como exemplo desse argumento a vida de um dos homens, por exemplo, no Brasil, um dos grandes exponenciais de vida que nós tivemos.
Alguém aqui já ouviu falar de um homem chamado Russell Shedd? Dê um sinal com a sua mão. Obrigado. Russell Shedd foi um dos maiores estudiosos da Bíblia que nós tivemos no Brasil. Russell Shedd morreu de câncer. A pergunta é, dentro dessa teoria, uma pessoa olharia para a vida de Russell Shedd e diria, ele fez um mal muito grande por causa do mal que ele recebeu. Aí eu pergunto, qual foi o mal que Russell Shedd fez que pudesse receber uma punição tão dura, em tese, como a gente avalia a doença pelo qual ele morreu? Nenhum, né, irmãos? Então, essa forma de enxergar a vida é muito simplista. É um jargão teológico. É uma forma resumida de enxergar a vida que a gente vê que no dia a dia não responde às demandas, não atende. E é isso que aqui está sendo questionado. Só que Bildad, ele começa a dizer isso da seguinte forma: olha, é justiça retributiva, Jó. Versículo principal é o 5. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Ou seja, você, Jó, é ímpio. Você está se acabando de doença, é porque você é ímpio, você vai sofrer. Você vai morrer, Jó. A lâmpada da tua tenda está escurecendo, a tua vida está se apagando, você vai se acabar. Pelos seus próprios pés, Jó, você se prendeu numa rede. Irmãos, eu estava assistindo uma vez aqui a televisão e passei por um camarada, eu acho que o nome dele era Siqueira, e ele estava falando sobre os maconheiros, lançando um bocado de maldição em cima dos maconheiros. Irmão, acho que esse Bildad deve ter algum familiar com esse Siqueira, porque ele vai dizer tanta coisa pesada para Jó. Ele já começa a dizer daqui, olha, e vai, a sua lâmpada apagar, você é um ímpio, você se arrebentou pelas suas próprias pernas, você está perdido, você mesmo que fez a armadilha para você cair. Tropeço em cordas que escondeu, cai nas covas que você mesmo fez. A partir do versículo 10. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo, Jó. Há uma armadilha em teu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes de sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Agora pense você, numa vala, chagado de doenças externas e internas, além das emocionais, cheio de cinza, totalmente desprezado pela sociedade, se coçando com caco de telha, as feridas purulentas, e você tendo que ouvir uma coisa dessa. Você tendo que ouvir uma coisa dessa. Vamos para frente. Aqui eu gostaria só de fazer uma observação. O primogênito da morte. Com essa imagem, o primogênito da morte. Primogênito, irmãos, no Antigo Testamento, ele realça, não é apenas a figura do primeiro, mas realça a figura da autoridade, do poder, primogênito. Por quê? Porque numa família, nas épocas passadas, era o primogênito que tinha a responsabilidade de dar seguimento à família, e do espólio de toda a família, ele recebia como herança 2/3 da herança. Vamos supor, se a família tivesse 10 filhos, o primogênito, o primeiro, recebia 2/3 de toda a herança familiar, e os outros 9, eles haveriam de dividir entre eles o 1/3 que ficava.
Agora, esse primogênito, ele tinha responsabilidades por isso. Ele tinha que criar os seus pais até eles morrerem, e eles tinham que manter a integridade dos bens do clã. E era ele quem, em tese, tinha a última palavra para responder sobre os problemas familiares. Era uma espécie de gestor, de gerente da família. Era o primogênito. O que é realçado não é o fato de ser o primeiro. O que é realçado é o fato da autoridade que ele tem. E aqui o primogênito da morte é no sentido de dizer que a morte está à espreita dele, com autoridade, e vai tragá-lo. Isso é o que Bildade está dizendo para o coitado de Jó, numa vala. Mas não foi só isso não, fica pior. Olha só, a partir do versículo 14, falando sobre o ímpio, aí Bildade diz a Jó o seguinte: olha, o ímpio, você, é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. Pergunta, pastor, quem é esse rei dos terrores? É outra figura de linguagem para a morte. É outra expressão idiomática para a morte. É uma vívida figura de linguagem personificada, inclusive, no versículo 13, o primogênito. No 14, esse primogênito é o rei dos terrores. Aí ele continua: o fogo mora na tenda dele e espalha enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e o nome não tem em parte alguma. Olhe para mim, nessa figura de linguagem poética aqui, nessa expressão, Bildade não está falando apenas contra Jó, mas está ameaçando toda a descendência de Jó. Quando ele diz, as suas raízes secam e os ramos murcham em cima, e a sua lembrança desaparece da terra, ele está falando e proferindo palavras duras, não só contra Jó, mas contra toda a descendência. É um Siqueira do Antigo Testamento, né? Vamos adiante. A partir do versículo... Que versículo é? 18. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos, nem descendentes entre o seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Olha o termo que ele está atribuindo a Jó. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece Deus. Bildade falou sobre os descendentes. Bildade agora fala que esses descendentes se acabam de vez. Isso causa espanto. Esse espanto geral, a gente consegue perceber no versículo 20, quando ele diz que todo mundo vai ficar espantado. Os homens do Ocidente e os do Oriente. E espantados e apavorados, escandalizados com a situação. E na visão de Bildade, tudo isso tem um motivo. Jó não tem intimidade. Jó não conhece Deus. Agora veja só, você que leu Jó, os capítulos 1 e 2. Qual é o testemunho que Deus dá de Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Irmãos, é terrível, mas o quadro é esse. Eu gostaria de hoje à noite, e até interessante que hoje vai ser mais curto, né? Porque o capítulo é pequeno. Eu gostaria de ressaltar duas realidades do texto hoje que podemos refletir e fazer uma aplicação a nós. A primeira realidade clara, é que Jó está sendo acusado por Bildade de egocentrismo. O que é egocentrismo? Ego, eu, é o eu no centro de tudo, de todas as coisas. Há uma diferença
entre egoísmo e egocentrismo. O egoísmo é querer as coisas para mim. O egocentrismo é querer ser o centro das atenções. Então, a ideia de egocentrismo, o indivíduo egocêntrico, ele costuma ser visto como aquele que considera apenas a sua própria opinião como válida, e ele se percebe uma pessoa superior aos demais. Irmãos, nós não conseguimos ver essa postura em Jó. Mas, por incrível que pareça, nós conseguimos ver essa postura naqueles que acusam Jó. Então, mais uma vez, a gente percebe que ele está sendo acusado de coisas que os seus acusadores estão fazendo. Mas eu gostaria de falar sobre o egocentrismo, porque o egocentrismo é um problema comportamental que, em determinados momentos, assim como foi a questão do orgulho, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida para saber se não temos sido atacados por algum aspecto de egocentria. E aqui eu vou colocar para os irmãos algumas características de uma pessoa egocêntrica. E eu gostaria que você observasse essas características e fizesse uma análise da sua vida à luz dessas características. Primeira característica, o egocêntrico, ele não é uma pessoa empática. Ou seja, o egocêntrico é uma pessoa que não se solidariza, que não se iguala com a dor do próximo. Segunda característica, o egocêntrico, ele tem a profunda necessidade de ser o centro das atenções. O egocêntrico, terceira característica, ele tem dificuldade em reconhecer os seus próprios erros e, geralmente, ele coloca a culpa das coisas em outras pessoas. O egocêntrico, quarto, ele se preocupa excessivamente com a sua própria imagem. Quinto, o egocêntrico é aquele que faz as coisas na expectativa de sempre ouvir palavras de aprovação e palavras de elogio. Quando ele não é elogiado, o egocêntrico, ele se sente diminuído, ele se sente ferido. Sexto, o egocêntrico é uma pessoa que tem dificuldade para ouvir e ele tem dificuldade de aceitar a opinião de outras pessoas. Por quê? Porque o egocêntrico, em tese, defende que a sua opinião é a única opinião correta. O egocêntrico, ele se considera uma pessoa superior aos demais. Só que muitas vezes, alguns desses egocêntricos são pessoas que têm muitas qualidades pessoais. Só que ele usa suas qualidades pessoais para diminuir o próximo. Ele usa os seus dotes naturais, suas qualidades, para diminuir as pessoas. Geralmente, as pessoas se sentem pouco confortáveis quando estão em relacionamento com o egocêntrico. O egocêntrico, ele tem profunda dificuldade para trabalhar em equipe. Por quê? Porque o egocêntrico, ele tem que fazer concessões para poder trabalhar em equipe. Como a posição dele é a única correta, ele não admite concessões e nas equipes ele sempre dá problema. O egocêntrico, ele tem o hábito de mandar nas pessoas. Por quê? Porque ele sente uma necessidade profunda de controlar as pessoas que estão ao seu redor. O egocêntrico, ele não aceita ser contrariado. Quando ele é contrariado, ele emburrece e quando não, ele revida.
O egocêntrico, ele evita sair de situações que ele já dominou. Ele evita tentar coisas novas. Outra característica terrível do egocêntrico. O egocêntrico, ele tem pouquíssimos amigos, raríssimos amigos. Por quê? Porque as pessoas não gostam de conviver com alguém que domina o discurso, que domina a ideia, que controla a equipe, que manipula. As pessoas não querem viver. Aí, geralmente, o egocêntrico puro é uma pessoa que amarga ser solitário. E o egocêntrico, ele também é percebido pelo fato de constantemente falar com muito garbo das suas próprias vitórias. Aquele tipo de gente que a galinha dele bota 2, 3 ovos por dia e ele se enche de orgulho dessas coisas. Irmãos, o egocentrismo, ele traz problemas para quem o tem. É por isso que você precisa hoje, juntamente comigo, fazer essa reflexão. Se porventura você, no seu comportamento, não tem desenvolvido algum traço, alguma coisa parecida com isso. O egocêntrico, ele amarga o isolamento. Essa é uma das grandes consequências do egocêntrico. E ele sabe e fica triste por causa disso. Segundo, o egocêntrico, quando ele perde, quando no dia a dia da vida ele perde uma batalha, ele se abala com muita facilidade. Por quê? Porque ele não é desses acostumados a perder, e que quando perde, por mínimo que seja, parece que acabou o mundo todinho. Às vezes uma coisa simples, ele tem pouquíssima resiliência para enfrentar as derrotas da vida. Os egocêntricos são péssimos para enfrentar conflitos, sobretudo os conflitos pessoais. E aqui vale a pena fazer uma diferença entre o egocêntrico e o narcisista. As características são muito parecidas, só que o egocêntrico, ele tem a ideia de que ele é perfeito. O narcisista, ele tem a certeza que ele é perfeito. Essa é a diferença entre um e outro. Então você analise que é possível que às vezes a gente desenvolva alguns desses comportamentos. Faça uma análise, faça uma reflexão. É possível que talvez você tenha procurado, isso é muito comum, irmãos. É muito comum ocorrer em ciclos onde existe o uso da palavra, onde existe religiosidade, sobretudo na igreja. Atualmente, nós temos visto muitos egocêntricos tomando, inclusive, o púlpito. Por quê, irmãos? Porque a forma da igreja mudou muito e é um palco massa para um egocêntrico. Antigamente as igrejas eram mais simples. No seu suporte, no seu apoio, a sua amplitude era pequena. Hoje em dia não. Está perfeito para o egocêntrico. Eu tenho luzes apontando para mim. Eu tenho um microfone na minha mão. Eu tenho uma câmera de internet. Existem pessoas que estão me assistindo na rede mundial de computadores. Então, todo um palco que propicia que esse tipo de comportamento surja. Muitos dos nossos cultos, irmãos, me perdoe a total franqueza, mas perdeu o senso da humildade. E algumas de nossas apresentações musicais, elas têm o sentido verdadeiro de produção de show. Eu estou dizendo aqui uma coisa que é o fato, eu não estou dizendo isso com alegria, não. Eu estou alertando para cada um de nós que estamos envolvidos com isso,
que alguns desses comportamentos de egocentria, eles podem tomar conta da nossa alma, e do mesmo jeito que o orgulho vai entrar de uma forma muito sutil e a gente não vai perceber. É por isso que a palavra de Deus ela é tremenda, ela é imparcial, porque ela nos alerta no dia a dia da vida, a que a gente observe se porventura algum comportamento mau, algo estranho tem dominado a nós, tem quisto entrar em nossas vidas. Em nome de Jesus, todo comportamento de egocentrismo que caia por terra das igrejas e dos ministérios. O fato é esse. O fato é esse. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. A segunda coisa, irmãos, que esse texto nos traz de uma forma belíssima é a questão da injustiça. Belíssima no sentido de quê? Da reflexão. Por quê, irmãos? Nessa discussão entre os amigos de Jó e Jó, ao invés dos amigos de Jó ajudarem Jó, a gente agora percebe que é um debate, uma briga entre aqueles que deveriam estar ajudando e aquele moribundo que está numa vala. E essa briga ela é injusta, porque Jó, doente por dentro, por fora, sem nada, está sendo atacado por 3 e ele só é um. Isso, irmãos, é tão forte que no próximo discurso, que é o discurso de Zofar, quando a gente pensa que não pode piorar, entra Zofar. Se Elifaz, no segundo discurso, já pegou mais pesado que da primeira vez, se Bildade, aquele que só entra com maldade, já pegou pesado, avalie quando entrar Zofar. Quando Zofar for entrar no discurso dele, Jó vai entrar em desespero, quase à beira de um piripá, que vai dizer, pare, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. É injusto, irmãos. São 3 que deveria estar ajudando um, é 3 que está atacando um. Injustiça. Aqui eu gostaria de falar sobre a questão da injustiça como aquilo que traz dor à nossa alma. Irmãos, injustiça é um elemento terrível. Assim como a perda traz dores para a nossa alma, a injustiça é uma das grandes coisas do mundo que trazem dores terríveis à nossa alma. A injustiça, no mal, ela se parece muito com a questão da culpa. Eu falei na quarta-feira próxima passada que o sentimento de culpa, a culpa subjetiva, é uma coisa que se agarra na alma da gente e prende a alma da gente às estacas do passado. É como se o passado nunca nos libertasse. Sempre acontece uma coisa que remete ao passado e aquele passado vem eivado de sentimentos de culpa. Não é assim? Só que no caso das injustiças, as injustiças, ao invés de ser por alguma punição, que é a questão da culpa, as injustiças sempre remetem ao passado, mas sempre com aquele sentimento de impotência e de vazio. A pessoa olha para o passado, quando foi injustiçado no passado, e a dor que gera na alma, a tua mente, é aquela dor assim de, meu Deus, de impotência, de vazio. Será que eu não poderia ter tomado uma atitude diferente? E aqui, irmãos, muitos de nós já fomos injustiçados em algum aspecto da nossa vida. Muitas vezes nós somos injustiçados dentro da nossa própria família. Quantos de nós já não teve o sentimento de ter sido injustiçado pelos da própria casa? Eu vou dar um exemplo bem simples. Dentro da própria família, a gente luta, a gente faz, a gente vê, a gente desenrola, a gente trabalha, a gente se esforça.
Aí os pais da gente dão uma atenção maior àquele irmão que não faz absolutamente nada. Quantos não já tiveram esse tipo de sensação? Esse tipo de dor, essa questão interior, esse vazio. Esse sentimento que incomoda. Mas rapaz, eu faço tanta coisa, eu não tenho reconhecimento nenhum de ninguém aqui dentro de casa. Isso dói. É terrível conviver com isso. Irmãos, isso acontece no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho em que pessoas são colocadas de um patamar inferior para um patamar superior, porque recebeu uma ascensão profissional. Quantas e quantas ascensões profissionais foram injustamente concedidas? O camarada pensa, não, esse ano o gerente vai ser eu. Vai ser eu, o cara trabalhou, o cara se esforçou, aí quando chegou no final do ano, aí outra pessoa foi eleita e o cara vai ficar chupando topada. Isso é uma expressão que minha mãe usa. Eu acho muito interessante essa expressão. Chupando topada. Aí o cara, mas rapaz, por que não foi eu? O que é que eu não tinha? E essas coisas remoem a alma. Muitas dessas injustiças, irmãos, acontecem conosco. Não tem explicação, não. Eu vou mostrar na Bíblia que foi injustiçado constantemente. Um camarada chamado José, de Gênesis, José do Egito, Gênesis, filho de Jacó. Irmão, José era José e mais 11 irmãos. Aí o pai de José entendeu de gostar mais de José e de Benjamim do que dos outros irmãos. Aí o pai de José, Jacó, o velho Jacó, faz uma túnica especial e dá para José de presente, o que levanta a ira dos outros irmãos. Aí eu pergunto, irmão, raciocínio bem direitinho, José tem culpa do pai dele gostar mais dele do que dos outros? Vamos adiante. Os irmãos dele prendem ele, bota dentro de uma cova, passa os mercadores do Oriente, leva ele vai trabalhar na casa de Potifar. Quando chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraça dele, ele faz o certo, do jeito certo, com a motivação certa. Aí o que é que acontece com ele? Ele é preso. Aí eu pergunto, irmão, Jó tem culpa? Olha aí, Zé, José tem culpa dessa fragilidade terrível de caráter que tem a esposa de Potifar? José tem culpa de que a esposa de Potifar tinha esse espírito de prostituição? Ele tinha essa culpa? Vamos mais para frente. Aí José é preso. No que José é preso, ele decide, ele tem o dom dos sonhos, né? Os sonhos são revelados. Ele identifica o destino de duas pessoas que estão lá dentro. O padeiro morre, o copeiro fica vivo. Só que o copeiro se esqueceu de falar de José lá para o faraó. E ele passa um bocado de tempo lá ainda, dentro do presídio, depois de ter feito o que fez. Eu pergunto, José tem culpa do copeiro não ter? Ele não tem com José. E como foi que José viveu e conseguiu vencer todas as injustiças da sua vida? Em primeiro lugar, ele não desprezou as oportunidades. E as dificuldades que foram levantadas contra ele, apesar de injustas, serviram como aprendizado.
E aqui uma grande virtude do cristianismo. O nosso inimigo não é a dor e o sofrimento. O nosso verdadeiro inimigo é o maligno. Jesus é o nosso amigo, e tendo ele como amigo e tendo a perspectiva sadia de Deus, a dor e o sofrimento podem ser utilizados ao nosso favor. Segunda coisa, em nenhum momento, mesmo injustiçado, Jó abriu mão dos seus princípios, nem daquilo que estava no seu coração. Vocês percebem isso? Inclusive, no segundo momento, quando ele está argumentando contra a mulher de Potifar, ele diz: eu vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Ou seja, os princípios do Senhor estavam dentro do seu coração e se transformaram em atitudes. Aqui eu quero dizer a você, meu irmão, se você tem sofrido injustiça dentro da sua casa, se você tem sofrido injustiça no seu ambiente de trabalho, se você tem sofrido injustiça nos seus relacionamentos, é possível que você esteja sofrendo injustiça pelo fato de você ser quem você é, mas sustente os princípios de Deus na sua vida. Outra pessoa que sofreu, José sofreu com isso. Outra coisa que ele aprendeu foi que ele conseguiu, a duras penas, vencer o ressentimento. Ele venceu, irmãos, mas não foi fácil não, foi a duras penas. Os irmãos conhecem a história de José melhor do que eu. E o fato é que José conseguiu vencer a vergonha, a humilhação e a dor. A sua alma foi curada porque ele conseguiu perdoar os seus irmãos, a sua família, e é da boca de José uma das pérolas teológicas mais profundas de toda a Bíblia. Deus é aquele que consegue e pode transformar o mal em bem. Gênesis 50, 20. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos, baseado nesses dois pontos. No egocentrismo e nas injustiças que, porventura, você tenha sofrido em sua vida. Todas essas questões da alma, irmãos, elas são vencidas pela oração. Aqueles que têm dificuldades com perdão, coração cheio de ressentimento, coração atribulado, coração ansioso, todas essas questões, quando não são curadas, elas são profundamente amenizadas com uma vida de oração. E eu gostaria, irmãos, de orar sobre essas duas questões, ministrando essa noite. Mas antes de orar, eu gostaria de cantar uma canção que é da harpa cristã, que é um hino muito... É luta, o violão já foi embora. Eu não fiz nada, Osana, eu juro a você. O volume está acionado. Ah, é a bateria. Parou, geral. Tá ligado
Foi em frente, então, isso. E aqui? Não foi a bateria dele, foi em frente. Toma. Vou pegar. Toma, leve. Eu pego ali outro instrumento. Pegou? Pegou. Pronto. É vantagem, mano. Não brinque, não. Chegou. É conhecido de muitos essa canção. É antiga, mas é linda. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor atendar o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu gostaria de pedir agora, nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente olha para uma ferida na nossa alma, deve ser como uma cicatriz. A cicatriz mostra que alguma coisa aconteceu. Você se lembra do que aconteceu. Mas você olha, mas não dói. Você recorda,
mas aquilo não traz para você aflição nem angústia. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se alguém aqui já sofreu em sua vida, dentro de casa, no ambiente de trabalho, ou em qualquer outro tipo de situação, alguma coisa de injustiça, e isso dói na tua alma até hoje, eu gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus, que a gente quer orar por você. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em frente. Isso é a sua cura. Eu gostaria de pedir a ajuda de todos os pastores, todos os diáconos e os irmãos que fizeram veredas antigas que estão aqui na igreja. Olhe para esses irmãos que se levantaram agora. E vão até um deles, fique de lado deles, que nós vamos interceder por ele agora. Esses irmãos que se levantaram, eles têm uma dor em sua alma. Sofreram uma injustiça, e essa injustiça reverbera no coração até hoje. Dói no coração até hoje. Aqui nós temos uma irmã, pronto, o pastor já está ali com ela. Não pode ficar ninguém sozinho. Eu gostaria que não ficasse ninguém sozinho. Os irmãos que já participaram de veredas antigas, que estão aqui na igreja, que conhecem essa dinâmica de ajudar, em nome de Jesus, procure uma irmã que esteja, tem alguém sozinho por aí. Tem alguém sozinho, por favor. Tem alguém aqui, lá atrás, aquela menina de rosa, tem alguém aqui na frente que está sozinho também. Por favor, em nome de Jesus. Aqui também. Irmãos, muitas vezes é porque não existe um número de pessoas. Pode ir, vá. Levanta a mão novamente. Ali. Esses irmãos precisam entender que a igreja é um corpo. Injustiças trazem dores à alma. Muitas dessas dores trazem uma sensação de impotência, de vazio. Existem irmãos aqui, Josinaldo está apontando aqui. Nós temos tempo, não se preocupe. Fique de lado de um irmão desse que se levantou em nome de Jesus, nós vamos orar, você ora por ele, vai ministrar no coração dele agora. Tem mais alguém sozinho? Por favor, dê um sinal. Tem aqui uma pessoa, tem uma irmã aqui, vem uma irmã aqui, por favor. É possível que nesse momento você tenha vontade de chorar. Meu irmão, em nome de Jesus, chore! A igreja é um lugar onde a gente se reúne para sorrir, mas também é um lugar onde a gente se reúne para chorar. E o momento agora é de chorar. O bálsamo do Espírito Santo vai tocar a tua vida agora. Coloque para fora essa dor, essa angústia de sua alma. Nós vamos agora para uma coisa muito difícil de ser executada. Você que se levantou, nós vamos orar, irmãos, e na sua primeira oração você vai pedir perdão ao Senhor e perdoar a pessoa que lhe ofendeu com a injustiça. Esse ponto é um ponto muito difícil. Você vai liberar o perdão a essa pessoa agora, você vai chamar pelo nome. Se foi injustiça por parte do seu pai, você vai dizer: papai, eu te perdoo. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo o meu pai. Se foi algum chefe, você vai dizer: em nome de Jesus, eu perdoo o meu chefe, eu perdoo a minha tia, eu perdoo o meu amigo, aquele que te atacou de forma injusta. Você precisa verbalizar isso. Esse perdão precisa ser colocado para fora. E depois desse perdão nós vamos começar a clamar pelo Senhor. E pedir para que o Senhor esteja curando essa lacuna que está em tua alma. E o Espírito Santo haverá de fazer isso com você. Livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16.
Nós precisamos interceder uns pelos outros, pelas nossas falhas. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. É nesse texto que isso fala. Nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós agora estamos, Senhor, numa batalha profunda e tremenda agora nesse lugar. Deus eterno e santo, nós clamamos, Senhor, que os teus anjos estejam ministrando, que o teu Espírito esteja vasculhando o interior dos teus filhos nessa noite. Aqueles escombros, aquelas dores, aquelas questões que estão na alma, meu Deus, que o Senhor mostrou nessa noite, os teus filhos estão colocando para fora. Foram atacados por pessoas que trouxeram injustiça aos seus corações. Agora, nesse momento, Pai, eu me uno a eles. E nós liberamos uma palavra de perdão a todas essas pessoas que atuaram de forma injusta. Esse perdão é liberado agora no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós liberamos, Senhor, os irmãos, em nome de Jesus, fale a pessoa pelo nome que ele atacou. Libere esse perdão agora em nome de Jesus. Pai eterno e santo, nós queremos agora clamar, Deus, que o teu Santo Espírito possa estar como um bálsamo, tratando a alma de cada filho teu aqui nesta noite. Senhor, visita cada um aqui nesta noite. Desses que se levantaram, se expondo, colocando a dor que estava na sua alma. Meu Deus, meu Pai, que essa dor seja banida da sua alma. E ele possa se perceber livre desse vazio, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar, Senhor, pela sua família. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure a sua autoestima, restaure a sua identidade. Eles são filhos teus, e é o próprio Senhor quem entrará com justiça em cada lugar e em cada causa. Pai, nós oramos agora no nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Aproveita esse momento, dê um abraço aí. Dê um abraço aí nele, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos agora para um segundo momento de oração. Nesse segundo momento de oração, irmãos, é para que o Senhor possa nos visitar nas nossas dificuldades e que o Santo Espírito do Senhor possa trabalhar os nossos pecados, as nossas dores e as questões que estão ligadas à nossa alma. Irmão, muitas vezes nós estamos com o coração muito duro. Muitas vezes nós não permitimos, o Espírito Santo mostra o que precisamos fazer. A gente consegue perceber isso muito claramente no nosso coração. Eu percebo, inclusive, irmãos, e é possível que hoje à noite você esteja sentindo até a vontade de encontrar com a pessoa que lhe atacou e você pedir perdão a ela. É possível que ela não entenda, mas faz parte da sua cura. Se você tem sentido isso, meu filho, em nome de Jesus, perceba que é uma ação do Espírito Santo de Deus em tua vida. E se você fizer, meu irmão, você estará trazendo uma bênção de bálsamo grande para a tua alma. É a conclusão de um processo que iniciou agora. Irmãos, muitas das mudanças que nós precisamos em nosso coração, às vezes não ocorrem porque o nosso coração está muito endurecido. Existem pecados muito sutis que nos rodeiam. E esses pecados sutis podem tomar conta da nossa alma. O egocentrismo é um deles. Ele é tão sutil quanto é o orgulho. Nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente está com um coração tão endurecido que não consegue perceber que muitas vezes fala com o próximo com palavras pesadas e pecamos por palavras. Agredimos o próximo com ironias, agredimos com palavras negativas. Mas só que o coração da gente está tão endurecido. O Espírito Santo de Deus às vezes tem falado tão fortemente, mas pelo coração está endurecido, não se transforma em atitude nenhuma. E a gente vem para a casa do Senhor, sai para casa, vem para a casa do Senhor, do mesmo jeito, não tem mudança. E essa segunda oração, irmãos, eu gostaria de que todos nós orássemos.
com o objetivo de que o Senhor trabalhasse o nosso coração e que nós tivéssemos um coração mais sensível ao agir do Espírito Santo de Deus em nós. Que você dissesse ao Espírito Santo assim: Senhor, o teu cuidado, o teu querer, o teu agir, o teu toque em minha alma é necessário, e eu permito que o Senhor toque a minha vida e mude. Muitas vezes a gente faz com Jesus como faz com um amigo que vem visitar a casa da gente. De última hora, ele está passando na frente da casa da gente, aí diz: eita, eu estou dando uma passada aqui, eu vim te ver, a casa toda bagunçada. Aí a gente sai pegando as coisas e organizando e jogando, escondendo. Muitas vezes a gente chama Jesus para a casa da gente e fica escondendo essas coisas dele. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele quer entrar na tua casa, ele não tem vergonha de você e ele ainda vai ajudar a organizar a tua casa. Não tem vergonha dele, não. Permita que ele entre em todo aspecto da tua vida. Permita que ele trabalhe o teu coração amargurado, ressentido. Permita que ele trabalhe o teu coração de temperamento duro, de palavras negativas. Permita que ele trabalhe o teu senso de murmuração, de sempre estar falando, pesado. Permita que o Senhor trabalhe a tua vida. Abre o teu coração para ele. Essa segunda oração, eu vou orar nesse sentido, irmãos, para que nós possamos ter corações sensíveis ao trabalhar do Espírito Santo de Deus e que haja libertação e cura nessa casa. Vamos ficar tudo em pé, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos clamar mais uma vez como igreja. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor trabalhe em nós um coração quebrantado. Transforma, Senhor, o nosso coração endurecido pelo pecado, endurecido pelo medo, endurecido pelos traumas, endurecido pelas circunstâncias da vida, endurecido pelas decepções, endurecido pelos enganos de Satanás. Que esse endurecimento seja quebrado no poder do Teu Santo Espírito. Que nós possamos, Senhor, ter corações quebrantados diante do Senhor. Que nós possamos perceber a doce voz do Espírito Santo do Senhor falando a cada um de nós. E que as nossas atitudes possam ser modificadas. Senhor, muitas vezes não temos força para mudar certos comportamentos. E aqui eu clamo, Deus, nos dá poder, Senhor, para quebrar com comportamentos que ainda amarram a nossa alma. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. E que nós possamos te louvar, Senhor, com alegria e com liberdade. Pai, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Gostaria que você respirasse bem fundo. Respire fundo agora. Respire bem fundo. Isso. Amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a tua vida, que as tuas forças estejam renovadas também. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Uma boa noite de descanso e paz em nome de Jesus.